A luta entre o materialismo e o espiritualismo. Título anterior: Materialismo e Espiritualismo. A maioria dos jornalistas taxa a nossa religião de falsa e supersticiosa. Qual a razão dessa afirmativa? Falando em poucas palavras, é que o ponto de vista deles difere do nosso. Eles analisam as questões espirituais tomando por base a visão materialista. A matéria, como a própria palavra indica, é uma existência claramente visível e, por essa razão, qualquer pessoa consegue compreender. O espírito, todavia, por ser invisível, fatalmente acaba sendo negado. Assim, se fizermos uma simples comparação, teremos de concordar que o espiritualismo encontra-se em situação desvantajosa em relação ao materialismo. A visão materialista está restrita aos 5 sentidos, portanto, é uma existência limitada, ao passo que a visão espiritualista não conhece restrições. É como se fosse o tamanho da Terra comparado com o tamanho do universo, que é um espaço sem fim. Considerando o que é visível, daqui onde estou, só posso enxergar até o Monte Fuji e olhe lá. A distância não passa de algumas dezenas de quilômetros. No entanto, o Sonnen, que é invisível, consegue num instante não só atingir qualquer ponto da Terra, como também se estender até o infinito. É como se a visão espiritualista fosse o oceano e a visão materialista o navio que nele flutua. Nessa mesma lógica, há uma lenda do macaco Son Goku, que, tentando fugir do domínio espiritual de Buda Sakyamuni, percorreu milhares de quilômetros, mas acabou se rendendo ao perceber que ainda estava na palma da mão de Buda. Podemos comparar o espiritualismo à mão de Buda e o materialismo ao macaco Son Goku. Se tomarmos outros exemplos do budismo, temos a teoria do vazio, que é a visão materialista analisada a partir da perspectiva espiritualista. Tudo que nasce está sujeito a desaparecer, e todo encontro está condenado à separação. Há ainda o estado de iluminação do Zen budismo. Aquilo que possui forma infalivelmente desaparecerá. Pela exposição acima, acredito que entenderam o quanto é errado analisar os assuntos espirituais do ponto de vista da matéria, pois esta é finita, enquanto o espírito tem vida eterna e é infinito. É o mesmo que querer colocar um elefante dentro de um pote ou tentar ver todo o céu através de um orifício no telhado. Materialistas, o que farão após lerem essas palavras? Em 20 de dezembro de 1949. A religião precisa ser mundial. Título anterior: A religião precisa ser universal. Se a religião não for mundial na sua essência, mesmo que reúna todas as outras condições como tal, não se pode dizer que seja uma verdadeira religião. Caso ela se restrinja a uma nação ou a um povo, surgirão conflitos tal como é a realidade atual do mundo. Isto porque cada religião se orgulha da própria superioridade e facilmente desmerece as demais. Assim, além de elas não conseguirem se harmonizar, dependendo da situação, podem até ser manipuladas pelos governantes. A exploração do shintoísmo de forma extremista pela ditadura militar japonesa durante a Segunda Guerra Mundial e as cruzadas da antiga Europa são fatos que explicam o que estamos dizendo. Não são poucos os exemplos, mas a causa, conforme já afirmei, está no fato de que as religiões eram restritas a determinados povos. Obviamente, não podia ser diferente, pois naquela época, quando a cultura ainda estava na fase inicial, os meios de transporte eram pouco desenvolvidos e as relações internacionais limitadas. Hoje, quando tudo se tornou mundial, o correto seria as religiões também acertarem seus passos com essa realidade. É por essa razão que reformulamos o nome da nossa religião, tirando a palavra Japão e passamos a chamá-la de Igreja Messiânica Mundial.
em 11 de fevereiro de 1950. Seja Daijo, título anterior, possua fé universal. Como sempre digo, aquilo que é mal na perspectiva Daijo é bem do ponto de vista Sojo. Já aquilo que é mal na perspectiva Sojo é bem do ponto de vista Daijo. Alguns fiéis tendem a esquecer esse ponto fundamental. Por conseguinte, é preciso que reflitam bastante e se corrijam. Falando de uma forma mais compreensível, a visão Daijo consiste em observar as coisas de forma abrangente. Vou explicar melhor. Há casos em que alguém se empenha numa prática acreditando ser um bem, mas no final acaba se tornando um obstáculo para a propagação dos ensinamentos. Justamente esse tipo de pessoa age com base na própria capacidade, confia demais na força humana e inconscientemente tende a esquecer a imprescindível força divina. Certamente, muitos devem ter vivido situações como essa. Frequentemente, ouço pessoas que, intrigadas, fazem o seguinte comentário: apesar de ser tão fervorosa, aquela pessoa não consegue expandir a fé. Por que será? É porque essa pessoa possui fé sojo e, como tal, seu comportamento é excessivamente formal e rígido, não atraindo as pessoas e, por isso, não propaga a fé. O pior de tudo é que, uma vez que leva as coisas ao extremo, perde a sensatez e age com palavras e atitudes excêntricas. Ao presenciar isso, pessoas esclarecidas julgam nossa igreja uma religião supersticiosa, de baixo nível e passam a nos olhar com desprezo. Por essa razão, devemos tomar o máximo de cuidado nesse ponto. Existem pessoas, no entanto, que expandem a fé além das expectativas, apesar de não darem mostras de serem tão fervorosas. O motivo é que elas assimilaram e praticam a fé Daijo. Desejo acrescentar que são justamente as pessoas de fé Sojo as que costumam definir o bem e o mal do próximo. Tenho dito frequentemente que isso é um erro gravíssimo, pois só Deus conhece o bem e o mal nos seres humanos. Na condição de ser humano, querer definir o bem e o mal é uma blasfêmia e não há ofensa maior a Deus. Tais pessoas, geralmente, se consideram as únicas certas e são orgulhosas. Ao mesmo tempo, como não são virtuosas, além de não expandirem a fé, muitas vezes criam problemas despropositados. Essa lógica se aplica a tudo, tanto em pequena como em grande escala. Como exemplo disso, basta observar o Japão de antes do término da Segunda Guerra Mundial. Empunhando a bandeira da lealdade e do patriotismo, o povo japonês lutou com todas as forças, e a consequência foi aquela derrota conhecida por todos. De fato, tudo aquilo foi praticado na época, acreditando que se tratava de uma atitude correta e ditada pelo bem. Todavia, como esse bem era um bem do ponto de vista sojo, visava somente a felicidade do próprio país, pouco se importando com o que viria a ocorrer com os demais. Foi devido a esse pensamento egoísta que teve um fim lamentável. A respeito disso, publiquei recentemente o ensinamento Seja Cidadão do Mundo, com o objetivo de mostrar que o autêntico bem é o bem do ponto de vista Daijo, isto é, o bem em âmbito mundial. Evidentemente, se partíssemos deste princípio, não teríamos promovido guerras e invasões e nem precisaríamos passar por aquelas situações trágicas. Com toda certeza, hoje nosso país estaria desfrutando da paz e sendo respeitado pelo mundo inteiro. Em termos de amor, existem o amor de Deus e o amor do ser humano. Como o amor de Deus é Daijo, ele ama a humanidade irrestritamente. O amor humano é amor sojo, que se limita a amar a si próprio, seu grupo e seu povo, e como resultado, esse tipo de amor de caráter restrito se torna um mal. Os fiéis, ao compreenderem claramente o sentido das minhas palavras, devem manter, sempre e em tudo, uma atitude Daijo, isto é,
manter o amor de Deus vivo no coração e transmiti-lo ao próximo, o que com certeza produzirá bons frutos. Por esse motivo, se eles fizerem da vontade de Deus a sua vontade e tratarem as pessoas com amor sem discriminá-las, é natural que qualquer um se sinta bem ao se relacionar com nossos fiéis e passem a se reunir com alegria à sua volta. Assim, certamente, a fé se expandirá. Escrevi aqui o que venho sentindo ultimamente, em 25 de novembro de 1951. Outras formas de vaidade. Título anterior: Presunção. Frequentemente, encontramos adeptos que, movidos pelo ardor da fé, criticam o responsável e os diretores da igreja a qual pertencem, dizem que seus procedimentos não são bons, sugerem reformas na instituição, entre outros comentários. Quando suas ideias não são aceitas, por vezes ficam muito aflitos e impacientes. Por essa razão, desejo expor sobre o assunto. Uma vez que esse tipo de pensamento é motivado pelo macoto desses fiéis, não diria que seja algo ruim, mas há um ponto que deve ser levado em consideração. Trata-se de um pensamento próprio da fé sujo. Como tenho dito sempre, nossa religião caracteriza-se pela fé dágio, e por esse motivo seu pensamento difere bastante da visão comum. Enquanto não reconhecerem isso, significa que não estarão de acordo com a vontade de Deus. Na realidade, o fato de julgar se uma pessoa é boa ou má já constitui vaidade, uma vez que somente Deus consegue distinguir o bem ou o mal do ser humano. Já escrevi a respeito disso e aconselho que hajam com muita ponderação. Se a pessoa estiver errada ou for má, Deus tratará de julgá-la, sendo desnecessária qualquer preocupação. Por conseguinte, creio que o fato de o ser humano se preocupar e sofrer sem necessidade significa que ele não acredita na força de Deus. Como prova do que digo, há vários casos de pessoas que, devido a um equívoco em sua fé, foram julgadas por Deus e algumas chegaram até mesmo a perder a vida. Os fiéis antigos já vivenciaram inúmeras experiências dessa natureza. Logo, antes de julgar o bem ou o mal do próximo, devem observar o bem e o mal existentes no próprio interior. Sei perfeitamente que as pessoas que ingressam na nossa religião possuem macoto e, portanto, não faz sentido que tenham um sentimento ruim. Em relação ao macoto, existe o amplo e o restrito, e por essa razão precisamos ficar atentos. Tenho dito sempre que o bem de Sojo é o mal de Dágio. Mesmo em se tratando do bem, se o macoto estiver baseado no pensamento Sojo, o resultado será negativo. Nossa religião se propõe a realizar uma grandiosa obra de salvação da humanidade, inédita desde a criação do mundo. Por conseguinte, devemos confiar os assuntos internos da Igreja a Deus, tendo sempre em mente a sociedade, ou melhor, o mundo. Em suma, a visão deve estar voltada sempre para fora e não para dentro da religião. Gostaria de dizer ainda que, uma vez que o plano divino é extremamente profundo, obviamente não há como compreendê-lo por meio da visão e do intelecto humanos. Há o seguinte ensinamento da Oomoto: no cerne de Deus ainda há profundidade. Como há o profundo do profundo no seu plano, as pessoas não conseguem compreendê-lo. Quem pensa não compreender as coisas do mundo divino é porque de fato as compreendeu. Outro ensinamento adverte: seria possível reconstruir os 3.000 mundos por meio de um plano tão superficial, capaz de ser compreendido pelo ser humano? Acho que essas são palavras realmente simples e que expressam bem tudo isso. Jornal Eico, número 121, em 12 de setembro de 1951. Por que nascem gênios? Título anterior: Por que surgem crianças prodígio?
Outro dia, vi no jornal a notícia de uma criança de 6 anos que pinta quadros magníficos. Vou explicar por que nascem crianças assim. Desde os tempos antigos, de vez em quando, têm surgido gênios. Já ouvi várias vezes que no Ocidente existem grandes músicos que aos 6 ou 7 anos de idade já tocavam o piano ou o violino perfeitamente e com pouco mais de 10 anos se tornavam grandes compositores. Soube que o famoso Schubert, com pouco mais de 10 anos até a sua morte, aos 31 anos, compôs mais de 500 músicas. Portanto, não há dúvidas de que tenha sido um gênio. Deve haver algum motivo especial para o nascimento desses prodígios. Gostaria de escrever sobre isso. Evidentemente, a causa é espiritual e não é possível esclarecê-la por meio da ciência materialista. Contudo, creio que também é pertinente compreender o motivo. Dessa forma, procurarei explicar baseado na ciência espiritual. As causas podem ser duas: a reencarnação do espírito de um grande músico ou por influência desse espírito. Suponhamos que estejamos diante de um músico famoso. Mesmo após a morte, no mundo espiritual, ele não consegue esquecer sua adorada arte. Assim, em virtude do forte apego, acaba reencarnando prematuramente. Esta é uma das causas. A outra, que vem a ser a influência espiritual, pode se verificar pelo fato de o espírito não conseguir esperar a próxima reencarnação e procura um descendente de sua linhagem, de preferência uma criança. Ele aguarda até que ela cresça e por volta dos 6 ou 7 anos, quando os dedos das mãos começam a ficar ágeis, encosta. Por ser ele um grande artista, consegue manifestar uma notável habilidade. Entretanto, ele só pode influenciar as pessoas de sua linhagem espiritual com as quais possui afinidade, e em especial as crianças, pelo fato de ser mais fácil influenciá-las e manejá-las livremente. Pensem bem. Em situações normais, uma criança de 6 ou 7 anos não pode ter a capacidade de um adulto. Conhecendo, porém, os motivos expostos, creio que não há nenhum mistério no aparecimento de gênios e crianças prodígio. Entretanto, nem todas elas serão bem-sucedidas. Algumas o serão até certa idade e depois, na maioria dos casos, se tornarão pessoas normais. Isto se limita à possessão e não à reencarnação. No caso de reencarnação, não há mudanças, porque o próprio espírito reencarnou nessa pessoa dotada de genialidade. No caso da possessão, o espírito só tem permissão de influenciar a pessoa apenas por determinado tempo, em razão de uma missão recebida de Deus ou de uma expectativa de seus ancestrais. Jornal Kyusei, número 53, em 11 de março de 1950. O planeta Terra respira. Título anterior: O globo terrestre respira. Todos sabem que os seres vivos respiram. Na verdade, a respiração é uma propriedade de todos os seres, até mesmo dos vegetais e dos minerais. Se eu disser que a Terra também respira, muitos poderão achar estranho. Todavia, com a explanação que farei a seguir, tenho certeza de que concordarão comigo. De fato, a Terra respira uma vez por ano. A primavera é quando ela começa a soltar a respiração, e tal processo atinge o ponto máximo no verão. O ar que ela expira é cálido, como a respiração do ser humano. Isso se deve à irradiação do próprio calor da Terra. Na primavera, essa irradiação é mais intensa e tudo começa a ser formado, primeiramente as plantas e as árvores. Nessa estação, todas as coisas se desenvolvem em direção ao alto e o ser humano também se sente mais animado. Com a chegada do verão, a vegetação se torna mais viçosa e chega ao seu ápice. A partir de então, a terra começa a inspirar e a vegetação seca e cai.
Todos os seres entram em um processo de declínio e o próprio ser humano torna-se mais sereno. O inverno é quando esse estado alcança o ponto culminante. Assim é a grande natureza. O ar que a Terra expira é a energia espiritual da Terra, cuja denominação científica é nitrogênio. Graças a ele, a vegetação se desenvolve. O nitrogênio se eleva até entrar em contato com o ar e aí se acumula, retornando ao solo em forma de chuva. Este é o fertilizante natural à base de nitrogênio. Por essa razão, é errado retirar o nitrogênio do ar e utilizá-lo como adubo. É verdade que, com a aplicação de fertilizante à base de nitrogênio, se consegue um aumento momentâneo de produção, mas o uso prolongado acaba viciando e enfraquecendo o solo. Com o excesso de nitrogênio, a própria força de atividade do solo diminui. Como é do conhecimento geral, o fertilizante à base de nitrogênio foi desenvolvido na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Em tempos de guerra, por causa da necessidade momentânea de aumentar a produção de alimentos, ele atinge o objetivo. Com o fim do conflito e o consequente retorno à normalidade, sua utilização deveria ser suspensa. As manchas solares, que desde os tempos antigos têm sido assunto para muitos debates, representam a respiração do Sol. Dizem que as manchas solares aumentam de intensidade de 11 em 11 anos, e isso se dá porque a expiração chegou ao auge. Com relação à luminosidade da Lua, considera-se que ela é o reflexo da luz do Sol. Devemos saber que, da mesma forma, a combustão do Sol depende do elemento água proveniente da Lua. As fases lunares têm ciclos de 28 dias, que representam a respiração da Lua. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Socialização da arte. Título anterior: Obras-primas da arte ao alcance do povo. Vou explicar o significado fundamental do Museu de Belas Artes de Hakone, que construí recentemente. Como sempre digo, o objetivo da nossa igreja é criar um mundo perfeitamente consubstanciado, na verdade, bem belo. Como expressão do belo, concebi uma obra de arte inédita que até hoje ninguém tentara, unindo a beleza artificial à natural. O motivo é que até hoje, sem entrar no mérito dos outros países, apesar de o Japão ser detentor de um grande número de magníficas obras de arte que não deixam nada a desejar em relação às de outras nações, aquelas se encontravam nas mãos da classe privilegiada, que as guardavam como tesouros, sem expô-las ao público. Só as mostravam, de vez em quando, a um grupo limitado de pessoas. Em suma, tratava-se do monopólio das belas artes, e esse era o modo feudal de pensar dos japoneses até este momento. Há algum tempo, vinha achando esse fato realmente lamentável e, portanto, de alguma forma, desejava eliminar esse mau costume e integrar as belas artes à sociedade. Enfim, trata-se da libertação das mesmas e do deleite para o povo. Acreditando que esse sim seria um motivo para impulsionar a arte, permanecia atento à possibilidade de realização. Pelo fato de eu ser um líder religioso, pude contar com a devotada dedicação dos fiéis. Assim sendo, o Museu de Belas Artes foi concluído em um espaço de tempo relativamente curto, e estou imensamente feliz ao ver concretizado uma aspiração de longos anos. Atualmente, em algumas regiões do Japão, existem museus de belas artes particulares, mas o objetivo de sua criação difere completamente do meu propósito. Para satisfazerem seus gostos pessoais, preservarem seu patrimônio e sua reputação, pessoas abastadas e os grandes conglomerados empresariais investiram recursos financeiros
e transformaram vastas coleções de arte em entidades jurídicas com o propósito de garantir e preservar seu futuro. Uma vez que existe uma lei regulamentadora determinando que os museus devem, por alguns dias do ano, abrir suas portas ao público, eles assim procedem apenas durante um curto período, na primavera e no outono. Por essa razão, devemos dizer que seu papel social é ainda muito limitado. Em contraposição, nosso Museu de Belas Artes fecha apenas durante os 3 meses de inverno, dezembro, janeiro e fevereiro, devido ao clima de Hakone. No restante do ano, ele permanece aberto, oferecendo a possibilidade de visitá-lo quando se desejar. Nesse sentido, também podemos dizer que ele é um museu ideal. Os objetos expostos, que chegam a disputar espaço entre si, são raros e de excelente qualidade, fazendo com que as pessoas interessadas em belas artes desejem apreciá-los, mesmo que por uma única vez. Por conseguinte, imagino que a satisfação dessas pessoas seja realmente muito grande. Acrescente-se que o preço do ingresso também é acessível, fato que nos faz crer que podemos contribuir amplamente para o bem-estar social. Outro aspecto positivo é que quando o artista da atualidade deseja ver algum objeto de arte como referência para seus estudos, não encontra nenhum museu de arte japonesa, pois predominam as obras arqueológicas e de cunho histórico. E quando se trata de objetos de arte, estes são predominantemente budistas. Os demais museus de belas artes particulares têm exposto, sobretudo, a arte chinesa e a ocidental. Assim sendo, não existia nenhum museu de belas artes verdadeiramente japonês. Por esse motivo, até para a preservação de obras culturais de inestimável valor que tendem a se dispersar, poderemos contribuir amplamente. Outro dia, em visita ao nosso museu, o Sr. Asano, diretor do Museu Nacional de Tóquio, e o Sr. Kinji Fujikawa, diretor administrativo da Comissão de Preservação do Patrimônio Cultural, disseram que nosso museu preenche as condições de que nosso país mais necessita atualmente, razão pela qual, além do reconhecimento, eles manifestaram irrestrito apoio e desejo de que nos empenhemos cada vez mais nesse sentido. De fato, isto constitui um grande estímulo para mim. Para finalizar, gostaria de dizer, em especial, que no futuro, grande número de turistas visitará o Japão. Como não existe quem não passe por Hakone, sem dúvida, esses turistas visitarão também nosso Museu de Belas Artes. Desse modo, ele será bastante útil no que se refere à melhoria do posicionamento cultural do Japão. A propósito, estrangeiros de grande influência, tal como o professor Landon Warner, 1881-1955, nos têm solicitado visitas ao museu, de modo que chegará também o momento em que o museu será conhecido no exterior. Acho que não está muito longe o dia em que se tornará uma instituição japonesa reconhecida. No desejo de corresponder a essa expectativa, atualmente estou me esforçando continuamente no seu aperfeiçoamento como um todo. Jornal Eico, número 168, em 6 de agosto de 1952. Poema 13. Aproxima-se a grande transição da história da humanidade. Abram os olhos e vejam a situação do mundo atual. A felicidade e até o mundo ideal que eram a aspiração inicial da humanidade foram esquecidos, não se sabe quando, tendo-se chegado a um momento em que não se vai nem para frente nem para trás. Desse modo, quanto mais a cultura progride, mais o ser humano se distancia da felicidade. É um resultado extremamente irônico, parece uma gangorra, quando um dos lados sobe, o outro desce. Falando em termos mais simples, inicialmente tentou-se construir o paraíso terrestre
com a cultura espiritual. Mas, já que sua concretização parecia impossível, apelou-se para a cultura científica. Avançou-se com força total. Não obstante, conforme foi exposto anteriormente, ao invés de se alcançar o paraíso, chegou-se a um estado pior do que o do próprio inferno, a iminência da destruição da humanidade com a invenção da bomba atômica. O fato, porém, é que mesmo tendo chegado a uma época tão perigosa como a atual, o ser humano ainda não despertou, continuando a venerar a ciência materialista. Em poucas palavras, ele fracassou recorrendo à cultura espiritual e também à cultura material. Levando em consideração o fato lastimável de que ele ainda não aprendeu a lição, o que deve ser feito? Esta precisa ser a grande tarefa da humanidade: reconhecer os erros cometidos até agora e recomeçar. Ou seja, a solução é formar uma nova e equilibrada cultura, que não pende nem para o espírito nem para a matéria, mas funde e iguala ambas as partes. Somente assim estará concretizado o paraíso terrestre. Por tudo que vimos até agora, podemos dizer que a época atual é a época da mudança da velha para a nova cultura, a era da grande transição mundial, à qual sempre nos referimos. Será que na história da humanidade já foi registrada uma mudança tão grande? Em verdade, é um fato inédito. Como será essa nova cultura que ocupará o lugar da antiga? Incontestavelmente, trata-se de algo que não pode ser compreendido pela inteligência do homem contemporâneo, ainda que em pequena parcela. E quem se encarregará de criá-la? Nesse contexto, independentemente de crermos ou não, é imprescindível admitir a existência do ser conhecido como Deus. Por conseguinte, darei explicações a respeito. Embora digamos simplesmente Deus, na verdade existem níveis: superior, médio e inferior, com inúmeras funções. O shintoísmo admite a existência de uma infinidade de deuses. Até hoje, quando se fala em Deus, pensa-se no monoteísmo cristão ou no politeísmo shintoísta. Entretanto, ambas as visões são parciais. Na verdade, existe um único e verdadeiro Deus que se subdivide, transformando-se em vários deuses. Por esse motivo, ele é um e muitos ao mesmo tempo. Cheguei a essa conclusão após longos anos de pesquisas sobre o mundo divino. Trata-se de um pensamento que já existia, mas parece que não se conseguiu dar maiores explicações a respeito. Até aquele Deus que veio sendo adorado como supremo está abaixo da segunda classe. Deus está muito além e só veio sendo venerado de longe pela humanidade. Quem é ele então? Não é outro senão o mais elevado dos deuses, ou seja, o Supremo Deus, aquele a quem os povos se referem como Jeová, Logos, Deus, Tentei, Mukioku, Cristo, Messias. O objetivo de Deus é a construção do mundo ideal de perfeita verdade, bem e belo, e para tanto era necessário que todas as condições fossem preenchidas. Ele estava aguardando o tempo certo. Essa hora chegou, é a época atual. Sendo assim, é preciso, antes de mais nada, que a humanidade se conscientize disso e que se processe a revolução espiritual de cada indivíduo. Noções sobre a Igreja Messiânica Mundial, nascimento da Igreja Messiânica Mundial, em 20 de novembro de 1950, publicado na coletânea Luz do Oriente, volume 1. Poema 18. Já passei por muitas atribulações. Houve momentos em que me vi sob águas escaldantes, em outras vezes sobre tênues camadas de gelo. Completar 38 anos, para mim, foi o meu segundo nascimento. A partir de então, inesperadamente, ingressei na fé
e pela primeira vez soube da missão confiada a mim pelos céus. Após tornar-me religioso, passei por grandes sofrimentos. Por outro lado, tive grandes alegrias. Consegui chegar à plena visão da verdade, Kenshin Jitsu, que Buda Sakyamuni atingiu aos 72 anos antes de qualquer outro. Evidentemente, pude conhecer a existência de divindades e Budas nos mundos divino, espiritual e material, o significado fundamental da vida e da morte, as tendências do mundo no passado, presente e futuro, o significado da vida. Não existe alegria maior que essa. Creio que posso mesmo compará-la à alegria sentida por Bodhidharma, quando alcançou a iluminação na noite em que reverenciou a lua cheia, após ficar sentado em frente de uma parede durante 9 anos e 8 meses. É do conhecimento de todos que os fundadores de religiões, desde os tempos antigos, têm manifestado muitos milagres. Eu, também, cheguei aos dias de hoje, levando uma vida de contínuos milagres, extremamente misteriosos e profundos. Entretanto, desejo ressaltar, em especial, que, de acordo com os textos escritos sobre os fundadores das religiões, e ao me comparar com estes, sou muito diferente em todos os sentidos. Dentre eles, o ponto mais evidente é a inexistência de qualquer diferença entre mim e o ser humano comum, no que se refere às atitudes no dia a dia, e as pessoas comentam a esse respeito. Dessa maneira, tenho sempre por princípio o senso comum, talvez por detestar palavras e atitudes excêntricas. Também creio que não há pessoa de características tão diversificadas como eu. Mesmo sendo religioso, tenho interesse por quase todos os campos da vida humana, tais como política, economia, arte, educação. Sinto que isso é realmente uma grande felicidade. Portanto, é constante a minha gratidão a Deus. Coletânea Séries de Khan, volume 9, Prefácio do livro Caminho para a Luz, 30 de dezembro de 1949. Poema 54. Aqueles que sempre trazem consigo a palavra de Deus jamais se perderão pelo caminho. Outra coisa perigosa é acreditar piamente no que as pessoas dizem. Logo, por mais que ouçam o que foi dito e o considerem correto, devem, primeiramente, analisar se o que foi mencionado está de acordo com a vontade de Deus. No caso de encontrarem alguns pontos que pareçam em desacordo com a vontade divina, consultem os escritos divinos. Dessa forma, como a maioria dos assuntos é abordada em algum dos escritos, analisem a questão e tomem uma decisão. Muitos erros são cometidos quando vocês não agem assim. Coletânea de Ensinamentos, volume 11, em 7 de junho de 1952. Poema 90. Não há nada mais precioso neste mundo que a vida, porque graças a ela posso participar da obra divina. Na verdade, a repurificação não deveria ocorrer. Mesmo fazendo essa afirmação, até certo ponto, ela é inevitável, mas não se chega a perder a vida em razão da repurificação. A repurificação ocorre geralmente no caso da tuberculose. Se aqueles que estavam desenganados pelos médicos e destinados a morrer foram salvos, a gratidão pela vida é imensa. Por essa razão, mesmo que sacrifiquem todas as coisas, é preciso agradecer a vida recebida. Agradecer implica a necessidade de dedicar. Como a pessoa não está atenta a esse ponto, é natural que Deus a deixe de lado. Sendo assim, a repurificação ocorre porque a pessoa a provoca. Uma vez que as pessoas da atualidade cultivam a superstição da medicina, sentem-se muito gratas pela cura obtida por meio dos tratamentos médicos, mas sentem pouca gratidão pela cura obtida por intermédio da fé. Ou seja, como pensam que a doença não pode ser curada pela fé,
interpretam a cura da seguinte forma: devo ter me curado porque chegou a hora, ou acho que os inúmeros medicamentos que tomei até hoje começaram a fazer efeito. Contudo, logo se esquecem que se curaram pela ação dos médicos. Com Deus, esse tipo de atitude, fora da lógica, é totalmente inaceitável. Até hoje, como Deus atuava ocultando a luz da sua sabedoria e virtude para se aproximar das pessoas e salvá-las, essa situação até era permitida em parte. Todavia, daqui para frente, isso não será permitido. Na religião Oomoto, existe o seguinte ensinamento: quando Deus se torna rigoroso, o povo se apazigua. São palavras sábias. Coletânea de Ensinamentos, volume 22, em 15 de maio de 1953.